como que eu tenho produção? Com o máximo de rendimento dessa máquina no campo. Para eu ter o máximo de rendimento, ela precisa parar o mínimo. Mas, veja só, para ela parar o mínimo, eu tenho que ter uma manutenção muito boa. Por quê? Existe um parâmetro que me fala o seguinte, que a manutenção ela só pode usar 5% das horas disponíveis da máquina. Então, antes de começar uma determinada tarefa, a máquina tem que passar por uma checagem, uma revisão. Seja plantio, seja preparo de solo, seja a operação que for. Ela tem que passar por um cheque. E também o checklist diário, para que seja contínuo isso. E isso se faz com a integração da operação com a manutenção. Porque se der qualquer problema e for apontado no checklist, a manutenção tem que estar a postos e resolver rapidamente, para que a disponibilidade de máquinas seja a maior possível. E a questão do tratamento, né, dos dados, né, que são as informações que vêm do campo. Veja só, no checklist que a gente desenvolve, tem também os motivos de paradas por manutenção. Então, por exemplo, deu problema de pane elétrica, deu problema hidráulico. Então, a partir do momento quando esse checklist chega de volta na administração da empresa, ou na sede, seja lá como for, dependendo do tamanho, esses dados eles têm que ser analisados. Por quê? Porque a partir daqueles dados é que eu vou direcionar a minha manutenção para problemas que possam estar sendo recorrentes. Eu já peguei num determinado cliente 15% do tempo disponível parado por problema elétrico. Gente, o que está acontecendo? Olha daqui, olha dali. É que o povo estava fazendo o chicote lá na fazenda mesmo e o número de horas paradas era alto. Então, vamos comprar chicote original e colocar nos tratores. Zerou as paradas por problema elétrico. Isso só foi possível graças a... que é o grande diferencial. Por exemplo, existem os sistemas, né, que fornecem muitos dados. Mas o grande problema ainda hoje no mercado, em várias empresas, a gente conhece empresa que já tem 2 anos que tem alguns sistemas desses funcionando, mas ainda não conseguiram transformar essas informações, esses dados em ação. Por quê? Porque eles não conseguem, né, interpretar aqueles dados, ou seja, entender aqueles números, né, que chegam para saber que ação que tem que ser realizada. Não é isso, Francisco? E a gente transforma esses números, porque ele vem da forma de número. E o nosso programinha, né, não chega nem a ser programa, são planilhas, eles transformam em gráficos e aí os gráficos mostram na cara, tá com problema elétrico, tá com problema hidráulico. Então, o que tem que fazer? Qual que é o problema hidráulico? Aí pega as ordens de serviço. O que foi feito? Foi feito isso, isso, isso. Não foi feito aquilo, não foi feito aquilo, não sei o quê. Então você consegue direcionar para uma assertividade maior a manutenção. E isso, qual é a consequência disso num médio prazo aí, num 60 dias, por exemplo? É que a manutenção passa a ter só serviços de manutenção de uma forma preventiva e diminui em muito os reparos das máquinas que devem ser feitos. Daí vem a união entre operação e manutenção. Manutenção, controle, né? Porque esses 3 departamentos trabalham como se fosse um time de futebol. Né? E o time de futebol ele está ali para ganhar o jogo e para ganhar o campeonato. E o que é o jogo? O jogo é o dia a dia ali, fazer as operações que devem ser feitas. E o campeonato? O campeonato, para um time desse, é uma safra cheia, é uma safra rentosa, né? Para a empresa e
para todos também.